Bom dia. Hoje vamos falar de um tema, de um método com uma aplicação em inferência causal, que é bem interessante porque procura emular um ensaio clínico, o que é factível e parece bastante aplicável em certas circunstâncias onde se cumprem alguns requisitos, alguns pressupostos. E este desenho de descontinuidade da regressão é um tema que não podia faltar dentro do grupo de métodos nos quais a gente pode pensar quando pretendemos fazer inferência causal a partir de estudos observacionais. Então, é bem interessante, tem alguns, os pressupostos são bastante intuitivos, né? Embora tenham suas limitações, suas restrições, considero que vai ter muitas situações, circunstâncias onde vamos pensar nesta opção metodológica. Caríssimo Josemário, Dr. Josemário Nunes da Silva, muito obrigado por preparar esta apresentação. Por favor, fique à vontade. Obrigado, professor. Então, como o professor já introduziu, vou falar hoje sobre regressão de descontinuidade, ou regressão descontínua, como pode ser traduzido também para o português. Essa apresentação foi baseada principalmente nesse artigo aqui de design, de estudos de modelos de regressão de descontinuidade, um guia para pesquisadores na área da saúde, em resposta a outro artigo que também foi publicado no BMJ, que é esse daqui, o modelo de regressão de descontinuidade em pesquisa em saúde. Então, esse daqui é um artigo mais teórico e esse é um guia para a aplicação dessa teoria que foi colocada nesse artigo inicial. Alguns conceitos iniciais, como o professor já abordou inicialmente, eu posso frisar, então, que a prática clínica ela é moldada pela prática baseada em evidências, e isso normalmente está relacionado à pesquisa clínica em si, que envolve principalmente as evidências vindo de ensaios clínicos randomizados. Tá? É interessante que isso aconteça, mas é importante frisar que nem toda pergunta que eu faço, ou a pergunta clínica, ela pode normalmente ser respondida por ensaios clínicos randomizados. É por N motivos que isso pode acontecer, principalmente relacionados a restrições financeiras, a questões éticas também em relação à pergunta que você está fazendo, e a crítica também em relação a como o ensaio clínico, dependendo de como é feito, ele é muito controlado para aquele ambiente específico, fica a questão da generalização daqueles achados que foram feitos para o mundo real. Então, além disso, sabemos que existe uma grande quantidade de informações ou estudos de coorte que advêm principalmente de estudos observacionais. Então, esses estudos observacionais que existem podem ser utilizados para responder determinadas questões. No entanto, esses estudos observacionais, eles são passíveis de várias ou múltiplas fontes de viés. Entender essas fontes de viés e como minimizá-las para responder essa pergunta clínica, ou então formas de se fazer isso, é o interessante e o que pode ser aplicado com a regressão de descontinuidade, tá? Então, a regressão de descontinuidade, ela se aplica a um tipo de estudo chamado de estudos quase experimentais. Esses estudos quase experimentais, que se aplica o design de descontinuidade de regressão, ele é baseado em alguns preceitos importantes que se refere principalmente à comparação de resultados de indivíduos que estão logo acima de um valor com os indivíduos logo abaixo desse valor, através de um limite específico que é colocado, e esse limite específico é feito através de um ponto de corte de uma variável contínua para se fazer a recomendação ou não de um tratamento. Tá? Então, aqui é interessante essa definição inicial da regressão de descontinuidade, que ela basicamente você estabelecer um ponto de corte, seguindo certos preceitos e diretrizes, e você verificar os indivíduos que estão abaixo desse valor ou acima desse valor e verificar o quão distante esses indivíduos estão na média, e essa distância média entre as retas de regressão polinomiais que são estimadas é que é o efeito do tratamento.
recomendado. Basicamente, nós temos isso. A regressão de descontinuidade, ela investiga relações causais utilizando dados observacionais, ou seja, ela une o útil ao agradável em determinados aspectos, porque determinadas perguntas que eu faço não pode ser feito, por exemplo, estudos experimentais, seja por falta de dinheiro, que grande parte normalmente é por causa disso, seja também pelo tempo, né? Ensaios que demora algum tempo, e eu tenho disponíveis dados que podem ser utilizados principalmente pelos formuladores ou gestores de políticas públicas, que podem me ajudar em responder determinados tipos de perguntas específicas. A premissa básica desses estudos, como o design de descontinuidade, que são um tipo de estudos observacionais, é justamente fazer esse balanço, como eu falei, em relação ao que eu tenho de estudo, aos problemas relacionados aos estudos observacionais, com o que tem de melhor acerca dos estudos experimentais, tá? Como tem estudos observacionais, um dos grandes problemas dele é a questão do controle de fatores de confusão, os vieses que podem ser inseridos nesse tipo de desenho de estudo, tá? E também a questão do assignment, ou seja, da indicação de tratamento, muitas vezes não está clara nesse tipo de estudo. Diferentemente dos estudos experimentais, né? Que eu tenho essa questão da seleção, ela é altamente selecionada de acordo com os critérios de randomização, e principalmente a questão da indicação de tratamento para o grupo tratado e para o grupo não tratado. Normalmente também pode estar baseado nisso, o tempo de segmento é menor do que, por exemplo, de um estudo de coorte. E entre esses dois, um estudo observacional que tem a questão do controle, a questão do viés, e o estudo experimental que tem a questão da aplicação randômica do tratamento, eu tenho os estudos quase experimentais. Ou seja, que eu tenho uma amostra, ou ele em relação à amostra, ele é mais disperso, o follow-up ou o segmento é mais longo. Tem a questão da randomização, que eu posso controlar essa quase randomização baseado nas variáveis que eu estou investigando, ou seja, o tratamento dado, as covariáveis de interesse, o tratamento é alocado ou não para aquele determinado grupo. Tá? Então, eu tenho regras conhecidas para essa alocação do tratamento e elas são bem definidas. Então, ele faz esse balanço, essa é uma figura que o artigo traz, trazendo a questão dos dados disponíveis em estudos observacionais com o melhor que pode existir em relação aos estudos experimentais. Então, ele fica mais ou menos no meio, essas premissas dos estudos quase experimentais. Eu queria só comentar que existe um grupo de estudos que são considerados quase experimentais, quase randomizados, e eles partem de alguns pressupostos de que é bem factível, presumível, assumir que em certas circunstâncias, a alocação depende de fatores aleatórios, que não houve efeito de algum fator que sistematicamente, né, enviesou a alocação. Neste caso em particular, né, como você vai comentar, ou como vamos ver aqui, se procura uma situação bem específica na qual se esperaria que a alocação do tratamento termine sendo praticamente aleatória. E por exemplo, se existe uma regra para alocar um tratamento baseado em uma variável contínua, ficar um pouquinho acima do ponto de corte dessa variável, por exemplo, a pressão arterial acima de tanto para indicar antihipertensivo, ou a glicemia acima de tanto para indicar o medicamento hipoglicemiante, ou um valor do colesterol para indicar, né, um medicamento para uma dislipidemia. Então, ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, praticamente uma questão aleatória. Então, se procura com essa situação específica onde a alocação acaba dependendo do acaso, né? Então, por isso, quase experimental, né? Partindo desses princípios. Existem outros desenhos quase experimentais, né? O desenho antes e depois, se comparam grupos. Então, bom, existem situações que são classificadas dentro desse desenho, mas parte desse intuito. Obrigado, Josimar. É isso, professor. Então, aqui a gente vai basear nesse
premissa específica do design de regressão de descontinuidade. Em relação a esse design, também conhecido como RDD, existem alguns conceitos básicos que eu vou falar agora, para que depois não fique voltando a falar. Então, um dos principais conceitos que a regressão de descontinuidade traz é a questão da largura da banda. Tá? O que é a largura da banda? Eu vou mostrar uma figura para vocês que vocês vão poder verificar que é o intervalo que determina o tamanho da vizinhança em torno do valor de ponto de corte, onde a análise empírica é conduzida. Ou seja, eu vou ter um ponto de corte e dentro desse ponto de corte eu vou ter valores de indivíduos que estão abaixo dele e valores que estão acima dele. Entre esses valores, eu vou ter um intervalo, que é justamente a banda que eu vou analisar. A regressão de descontinuidade, ela não utiliza todos os dados dos indivíduos. Eles utilizam justamente uma banda específica no intervalo do ponto de corte que é determinado. Outra coisa interessante de se conceituar é o viés, que é a tendência sistemática, que causa diferença entre o parâmetro populacional de interesse e a continuidade, ou seja, é um dos preceitos importantes da regressão de descontinuidade, é a questão da permutabilidade, que é conceituada como a continuidade de resultados médios potenciais à questão do valor de ponto de corte. Isso também é uma questão importante que é acentuada, a questão de você fazer essa permutabilidade desses valores, como o professor bem falou, que estão próximos desse ponto de corte, que são basicamente aleatórios, pertencem a um grupo ou outro. O valor desse ponto de corte é um limite, de modo que todos os indivíduos acerca desse valor estejam abaixo ou acima para receber o tratamento. Tá? E, normalmente, esse ponto de corte ele é baseado em premissas específicas, como guidelines de associações médicas ou revisões da evidência acerca disponível. Então, eu vou ter um valor, por exemplo, para a pressão arterial, o nível de colesterol, para a glicemia. Tá? Então, esses valores específicos são baseados em conhecimentos prévios da literatura. A descontinuidade, que é o que a regressão fala, é justamente o salto que acontece entre um indivíduo que tem determinado valor, 139, por exemplo, de pressão arterial, para 141 de pressão arterial. Então, eu tenho um salto, que é no ponto de corte de 140, tá? Então, essa descontinuidade é a mudança na probabilidade de receber o tratamento ao usar determinado valor. Chegou nesse valor, então, corta, já está selecionado para não receber o tratamento ou para receber o tratamento. A permutabilidade que eu falei é a suposição de que o risco do resultado dentro do grupo de tratamento 1 seria o mesmo que o risco de resultado dentro do grupo de tratamento 2, se aqueles do grupo 2 tivessem recebido o tratamento, e é o mesmo tratamento que foi atribuído àqueles que foi alocado para o grupo 2. Então, é o básico em relação à questão da permutabilidade, que é conceituado principalmente quando vou falar de definições epidemiológicas. Outra coisa importante é o efeito médio local do tratamento, que é a medida usada para comparar o tratamento ou intervenções, que é justamente o valor médio da distância entre os indivíduos que receberam um tratamento e que não receberam um tratamento. E o quase experimento é um estudo do mundo real que tem a função de emular ou imitar um ensaio clínico randomizado. E a pontuação ou variável de execução, que é a variável contínua que vai ser utilizada para fazer isso, ela é usada para determinar se o tratamento vai ser atribuído ou não, total ou parcialmente, que a gente vai ver que ainda existe essas diferenças em relação à regressão, em relação a trazer conceitos que são inerentes a ensaios clínicos, com a questão da intenção de tratar, ou então a questão da análise pré-protocolo. Aí aqui é um exemplo em relação a esses conceitos que normalmente for falado. Como eu havia falado... Desculpa, José Mário, só para lembrar, esse último termo aí é bem importante, né? Essa pontuação ou variável de execução é a chave aí, é um requisito importante para este tipo para aplicar este desenho. E é que uma variável contínua é utilizada para determinar, escolhendo um ponto de corte, quem deve e quem não deve receber um tratamento. No caso da pressão arterial, é o exemplo que utiliza neste artigo. Né? Fala, né, repetidamente os autores que eventualmente poderiam haver situações onde variáveis não contínuas poderiam ser utilizadas, mas isso precisa uma série de supostos, né, adicionais, um pouco mais complicado.
Mas, obrigado, José. Isso. Essa variável contínua, ela é, como o professor falou, um importante pressuposto em relação à análise de regressão de descontinuidade. E é importante, os autores frisam no artigo isso, que dentro da área da saúde, dentro dos bancos de dados que existem na área da saúde, é uma variável comum de ser encontrada. Por isso que há, atualmente, essa volga em utilizar a regressão de descontinuidade, esse tipo de design quase experimental, na aplicação de bancos de dados na área da saúde. Aí aqui é um exemplo da RDD, que é a regressão de descontinuidade, como eu havia comentado necessariamente. Eu preciso estabelecer esse ponto de corte, que é o ponto de corte baseado em critérios específicos ou guidelines, por exemplo, para a pressão arterial. Vamos denominar aqui um ponto de corte de 140. É aquele ponto de corte que vai estabelecer indivíduos que estão abaixo dele e acima dele, tá? É um pressuposto importante em relação à regressão de descontinuidade a questão da absorção perfeita do tratamento, que é o equivalente à análise de intenção de tratar ensaios clínicos randomizados. Tá? Então, essa absorção perfeita do tratamento ela deve ser trabalhada e verificada, porque senão há alternativas, como a análise pré-protocolo que existe no ensaio clínico randomizado, a análise de regressão do tipo fuzzy, que é uma análise de regressão baseada nos conceitos de análise de pré-protocolo, que é aqueles indivíduos que realmente fizeram ou foram tratados. Aqui é a análise de intenção de tratar, baseado nesses aspectos de absorção perfeita. Tá? Então, eu vou ter, abaixo desse limite de 140, os indivíduos que não receberam tratamento, aqui representado por esses pontinhos roxos, e aí, acima eu vou ter os indivíduos que receberam tratamento, aqui representado por esses pontinhos amarelos. O importante que seja dito, que eu vou ter aqui essa confractual dos indivíduos que receberam tratamento, ou seja, essa linha roxinha que está aqui assinalada, ela é basicamente o confractual desses indivíduos, dos indivíduos tratados, caso eles não tivessem recebido o tratamento, tá? Então, eu posso verificar isso. Se os indivíduos não tivessem sido tratados, qual teria necessariamente sido o valor da pressão arterial deles, caso isso não acontecesse. Além disso, eu tenho uma banda, que é aquele conceito importante que eu falei para vocês, que é justamente o ponto que eu vou analisar do meu gráfico em relação aos pontos da linha ocasionada. Nesses pontos específicos, eu vou traçar retas polinomiais através de regressões polinomiais, e essas retas que vão me dar a diferença entre o valor da reta de cima e da reta de baixo, que vai me dar a questão do efeito médio do tratamento que foi colocado. Então, esse valor específico é justamente o efeito médio do tratamento. Eu queria aproveitar aqui esta figura, acho que a figura é super ilustrativa, né? Quando a gente utiliza, por exemplo, qual é a diferença de utilizar, por exemplo, uma regressão? Aqui temos um desfecho dicotômico, né? Doença cardiovascular, sim ou não, e aqui está representada as incidências em alguns grupinhos de pessoas com valores específicos de pressão arterial, né? O que temos aqui. Então, cada bolinha realmente é um pequeno grupo, né? Um BIM, que eles chamam, um pequeno grupo, e ele tem sua incidência. Então, estamos falando já de bancos grandes, né? Grandes bancos de dados. Aí, em uma regressão, a gente esperaria ter o quê? Esperaríamos pegar toda a amostra, talvez, ou um grupo importante da amostra, e esperaríamos ter valores expostos e não expostos ao tratamento com diferentes valores de pressão arterial. Então, não esperaríamos um pulo tão grande, né? Para poder incluir todo dentro de uma mesma regressão, né? Até por esse princípio, né? Da positividade, etc., que todas as pessoas deveriam ter probabilidade de receber e não receber para fazer a comparação, etc., né? Mas aqui não, aqui temos uma situação de esperamos que um grupo de pessoas deixe de estar no grupo não tratado e passe totalmente a estar no grupo tratado a partir de um valor. Né? E o que é feito realmente são duas regressões, né? Se estabelecem duas regressões, uma para estabelecer a tendência antes do ponto de corte e outra para estabelecer, né, a tendência posteriormente. A diferença nesse ponto, né, do valor de indicação do tratamento seria o efeito do mesmo, né?
seria o efeito do tratamento. Agora, tem uma coisa bem interessante, e é que se assume, bom, tem várias coisas interessantes aí. É que se assume que ao redor de 140, neste caso, né, esse ponto de corte, ficar um lado ou outro desse ponto de corte, algo que depende do acaso, como se fosse uma randomização. Né? E outra coisa interessante é que a gente pode ver essa situação como a alocação aleatória, então, e a verdadeira tomada do tratamento também poderia ser avaliada. De fato, é possível utilizar ficar acima ou abaixo desse valor como uma variável instrumental, como essa alocação de tratamento. E depois ver se a pessoa recebeu ou não recebeu como adesão ao tratamento. Então, dá para fazer também um análise análogo àquele de análise de variável instrumental que a gente comentou numa outra reunião, que é uma coisa que também menciona nosso autor neste artigo. Né? Então, eu acho que essa figura ajuda muito a ilustrar o conceito deste desenho. Obrigado, Josimar. Então, o artigo traz uma comparação interessante em relação à alocação do tratamento. Aqui, nos estudos randomizados, eu tenho essa alocação aleatória, e nos estudos quase randomizados, eu tenho essa alocação quase aleatória do tratamento. Tá? Então, ele faz essa comparação entre a análise de intenção de tratar do ensaio clínico randomizado ser igual à questão do alocamento ou do assignment do tratamento na regressão de descontinuidade. E eu posso fazer essa mesma analogia da análise pré-protocolo, que é a análise utilizada para aqueles indivíduos que realmente participaram ou que realizaram um tratamento durante o ensaio clínico, com a análise de regressão do tipo FUSE, que está essas duas questões que são alocadas, ou que são discutidas e preconizadas nos ensaios clínicos, eu também posso fazer um paralelo utilizando a regressão de descontinuidade. Então, uma suposição-chave na regressão de descontinuidade, que é a suposição que o artigo traz, é a questão da permutabilidade, que é a capacidade de estimar o efeito causal válido com uma regressão de descontinuidade, que é baseada nessa questão da continuidade, ou seja, em determinado ponto, o indivíduo vai parar de não ser tratado e começará a ser tratado. Tá? Então, há essa permutabilidade baseada no ponto de corte da variável contínua. Outra coisa importante é que indivíduos acima e abaixo desse valor, mais próximos desse valor de ponto de corte, têm uma distribuição semelhante às características prognósticas medidas e não medidas aos fatores de confusão, que é aquela questão da permutabilidade, eles são trocáveis, que é o que o professor comentou, a questão da aleatoriedade em relação aos indivíduos que estão próximos àquele valor de banda que é o ponto de corte conceituado. Outro aspecto importante em relação a isso, que eu já havia falado e que é importante sempre frisar, é a questão da largura da banda, que é justamente o intervalo de valores em torno do valor de ponto de corte. Na regressão de descontinuidade, essa é a área que eu vou avaliar. Eu não analiso todos os dados, como eu faria, por exemplo, em regressões convencionais. Eu estabeleço duas retas de regressão polinomial baseado no valor dessa banda que é estipulado. Então, é aqueles indivíduos ao redor daquela banda que serão analisados na regressão de descontinuidade. Tá? Então, eu vou ter um balanço em relação a... Como eu analiso uma parte, que é a banda, eu vou ter um balanço em relação à questão dos valores que são analisados, em relação à variância e o viés imposto. Então, se eu estou analisando um pedaço pequeno, eu tenho a questão o aumento da variância, né? Então, a variância será diminuída, eu diminuo o viés, mas aumento a variância em relação ao valor que eu estou colocando. Ao contrário, também é válido se eu aumentar o viés, ou seja, se eu aumentar a variância, eu vou ter, se eu diminuir a variância, eu vou aumentar o viés, e se eu aumentar o viés, eu vou diminuir a variância. Então, como é que eu vou balancear esses aspectos? Ou seja, eu utilizo valores pequenos de banda ou valores grandes? Vou trabalhar com a variância grande ou vou trabalhar com a variância pequena? Então, o que eu vou fazer normalmente é trabalhar num ponto de equilíbrio entre esses dois valores, que isso é conseguido através da minimização do erro quadrático médio.
onde eu vou ter uma variância e um viés que eles vão estar necessariamente equilibrados de acordo com a largura de banda que eu estabelecer ou que a regressão de descontinuidade estabelecer. Tá? Normalmente é preconizado isso. E existem algumas etapas, como o artigo é um guia, ele traz as etapas que normalmente são preconizadas para se estabelecer essa regressão de descontinuidade. Não são tantas etapas assim, são bem importantes e bem didáticas a forma como o artigo ele traz essa questão dessas etapas estatísticas para análise. A primeira etapa é a identificação dos principais componentes do modelo da RDD, que são o quê? A variável resultado do tratamento, ou seja, o indivíduo aqui, se o indivíduo tem ou não teve doença cardiovascular, a variável corrente, que é aquela variável contínua, e o valor do ponto de corte que você estabeleceu para essa variável contínua, como eu falei, deve ser baseado em critérios específicos, como guidelines de evidências ou de associações em relação ao que normalmente está sendo estudado. Tá? Depois que eu estabeleço esses 3 pontos principais, que é o resultado, a variável corrente, que é a variável contínua, e o valor de ponto de corte, eu faço a plotagem desses dados através de uma regressão de descontinuidade, ou seja, eu faço a combinação de um gráfico de dispersão binado do resultado como uma função da variável corrente, que é a variável contínua, juntamente com as funções polinomiais globais ajustadas em cada um do valor em relação aos pontos de corte. Então, eu vou ter 2 regressões polinomiais cortadas pelo ponto de corte estabelecido. E essas regressões polinomiais são justamente aquelas que a gente vai analisar a banda em determinado valor e verificar a distância entre esses valores dessas regressões polinomiais estabelecidas. Tá? Então, a aplicação é basicamente, inicialmente, é isso. É estabelecer o objetivo que você tem, que é responder a uma pergunta clínica específica. No caso aqui do exemplo que o artigo traz, é estimar o efeito causal de medicamentos antihipertensivos avaliados por meio da variável contínua na incidência de doença cardiovascular. Então, ele utilizou um conjunto de dados, que é o conjunto de dados de Framingham, que é um estudo bastante conhecido, que é aquele estudo que investigou fatores de risco cardiovasculares, doenças cardiovasculares. Ele pediu e solicitou o banco dos investigadores e, através desse banco, ele fez as análises que são apresentadas no artigo. Então, ele estabeleceu a variável desfecho, que é, no caso, ter ou não ter doença cardiovascular, sim ou não. A variável corrente de análise, que é a variável contínua, no caso, é a pressão arterial sistólica. E a variável de tratamento, ou seja, esse indivíduo recebeu ou não recebeu tratamento antihipertensivo. E o ponto de corte estabelecido, que ele utilizou critérios ou guidelines internacionais de 140 milímetros de mercúrio. Então, estabeleceu o objetivo e também as variáveis principais do estudo, que é o desfecho, a corrente e o ponto de corte estabelecido. Depois, a segunda etapa é plotar. Justamente aqui você vai verificar que eu tenho 2 regressões polinomiais e o ponto de corte aqui é justamente o ponto de corte que foi estabelecido de 140, tá? Então, eu tenho esses indivíduos, pela uma análise rápida, você pode verificar aqui que há um crescimento, né? Ou à medida que a pressão arterial cresce também a incidência de doença cardíaca, doença cardiovascular. No entanto, aqui o que a regressão de descontinuidade pretende avaliar não é essa questão se está subindo ou está descendo a reta, e sim o valor da banda. Tá? Então, ele vai analisar através da largura do intervalo dos valores entre os pontos de corte, a distância dessas 2 retas polinomiais que foram estimadas. Então, visualmente, é muito interessante, porque eu já consegui estabelecer umas premissas iniciais da minha hipótese, né? Então, ele vai aqui estipular o valor da banda, que é o ponto de corte, que é estabelecido, e é nesse ponto de corte aqui que será realizado o estudo para saber se os indivíduos, quem foi tratado e quem não foi tratado, e qual o efeito do tratamento em relação a essa variável contínua que foi estabelecida, tá? A terceira etapa é configurar o modelo polinomial. E esse modelo polinomial ele pode ser feito de várias formas. Aqui estabelecer a função de ponderação, que ele indica que essa função de ponderação ela pode ser feita, tem forma de ser feita, mas ele indica no artigo a função de kernel. Tá? E estabelecer também a ordem. Como é polinômios, eu tenho que estabelecer qual é a ordem desses polinômios. Primeira ordem, segunda ordem, e ele indica esse ajuste por meio de polinômio de primeira ordem, que é o linear.
e estabelecer a largura da banda através da minimização do erro quadrado médio. Então, essa minimização entre a questão da variância e o viés que é estabelecido, que é o erro quadrado médio, ele tem que ser o menor possível. E depois, na quarta etapa, depois de configurar o modelo, eu calculo as estimativas do efeito da descontinuidade, ou seja, o modelo estima um parâmetro de efeito que é o efeito do tratamento médio local, o efeito causal do tratamento no resultado entre os participantes próximos ao valor do ponto de corte. Então, naquela banda estabelecida, ele vai verificar a diferença entre essas duas retas polinomiais que foram estimadas e verificar o efeito do tratamento médio local. Aí ele traz uma figura ilustrativa disso daqui. Aqui vocês podem ver que há um ponto de corte, né? Aqui em torno da banda. Então, não está utilizando todos os valores que antes estavam aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, nessa banda específica, os valores que estão abaixo dela e os valores que estão acima dela. Algumas coisas importantes é a largura da banda, tá? Que é a questão da minimização através do erro quadrado médio. Esse é o valor que normalmente a banda que foi estabelecida através da função de kernel com polinômio grau 1 de ordem, no caso de ordem linear. Depois, uma coisa importante que sai em relação ao output da estabelecido do modelo é o valor do efeito do tratamento, que é o RD. Tá? Aqui você pode verificar que esse efeito do tratamento foi de menos 0,05. Se eu multiplicar isso por 100, então eu vou ter uma redução de 5,1% em relação à pressão arterial sistólica que foi avaliada. Desculpa, Josemar, eu queria aproveitar um pouco essa figura. Então, tem alguns passos interessantes sugeridos, né? Pode haver uma ponderação das observações. Então, por exemplo, as observações mais próximas do ponto de corte podem ter um maior peso. Então, essa é uma das coisas que podem ser definidas nessa análise. A outra coisa é que não se assume necessariamente que seja uma linha reta, né, antes e depois do ponto de corte, a relação entre a variável contínua e o desfecho. Mas aqui se assumiu, né? Aqui está como uma linha reta, então seria um polinômio de primeira ordem, né? É uma regressão linear. Essa questão da banda, utilizando um critério para definir a banda, um critério estatístico, né? Que é aquele erro quadrado médio, né? Que estabelece uma relação entre o ganho de precisão, quer dizer, ter bastantes observações, né? E também, isso seria bom, ter bastantes observações para diminuir o erro aleatório. O problema é que se a banda é muito ampla, acabamos incluindo indivíduos muito diferentes. Então, uma pessoa com pressão arterial de 110, com uma de 180, são muito diferentes. Isso pode introduzir vieses, né? Então, a partir de um critério estatístico, se estabelece que tão longa deve ser essa banda para minimizar esse erro quadrático médio, né? E aqui, basicamente, o efeito, assim, não é que se desconheça que existe essa tendência, quer dizer, o método não está assumindo que aquele de 131 é igual àquele de 150, né? De fato, está identificando que existem estas linhas de tendência, mas vejam que existe aí um pulo, né? Aquele jump, essa distância entre a linha no ponto de corte, né? Esse seria a estimativa de efeito, esse pulo, né? Essa escadinha que se observa em 140. Essa queda seria o efeito atribuído ao tratamento. Obrigado, Josemar. Então, nesse exemplo que ele deu, eu tenho um efeito ou uma redução de 5,1%, que é justamente essa distância entre essas duas, que é a queda, como o professor acabou de comentar. Depois que eu analiso essa parte do quanto é que foi o efeito, eu posso também trabalhar questões de informações de inferência na regressão. Através da utilização de modelos robustos, eu posso estabelecer intervalo de confiança e valor de P. E a sexta etapa também dá para ser analisada ou verificada a robustez e principalmente a validação dos resultados que foram encontrados.
fazendo, por exemplo, o teste de densidade, principalmente o teste de manipulação, que ele faz para verificar justamente se não houve manipulação em relação ao ponto de corte pré-estabelecido. O equilíbrio entre as covariáveis de interesse, que eu posso utilizar também covariáveis para saber se os meus dados eles estão equilibrados, os indivíduos que estão em determinado ponto abaixo e determinado ponto acima, e a questão da conformidade imperfeita, que eu comentei anteriormente, que é aquela, os meus dados, eu posso trabalhar com essa suposição de que todos os indivíduos que com análise de intenção de tratar, que é essa conformidade, ou então eu tenho que estabelecer indivíduos ou pesos específicos para aqueles indivíduos que realmente foram tratados e que receberam um tratamento, que é a análise de intenção chamada de pré-protocolo, que é a análise pré-protocolo em ensaios clínicos. Então, através do output, eu também posso verificar a questão da robustez. Como eu havia comentado antes, esse valor aqui indica que houve uma redução de 5,1 pontos percentuais na pressão arterial entre os indivíduos tratados e não tratados, e aqui eu consigo estabelecer tanto valores de P e principalmente a questão dos intervalos de confiança. Aqui ele trabalha com esse intervalo robusto em relação a isso, e não esse intervalo convencional aqui, que é justamente a minimização que acontece em relação a isso. Aqui no output também ele traz os valores da quantidade, que é o N que foi estabelecido, aos tipos de parâmetros que foram colocados em relação ao tipo de kernel, ao tipo de, se foi utilizado o erro métrico quadrado, os valores de banda e a divisão em relação a esses valores de banda com a altura da largura que foi utilizada. Através dessa parte, que é a verificação da robustez, ele fala que um dos gráficos importantes que sejam feitos, que é a questão da assunção de continuidade. Então, ele faz essa plotagem desse gráfico, que é um histograma, e verifica se a distribuição ela segue uma continuidade. Não há uma queda brusca ou valores bruscos diferentes de um ponto do ponto de corte em determinado e o ponto acima desse ponto de corte. Então, aqui você pode verificar que há essa questão da continuidade em relação aos valores. Então, esse histograma mostra justamente que esses valores eles têm uma continuidade em relação ao histograma geral ou valor total dos pontos de corte que foram plotados. Se eu vejo uma diferença muito grande em relação a esses valores dessa banda, então eu posso supor que houve uma manipulação dos dados. Então, aqui é uma forma visual de verificar como foi estabelecido se essa assunção, que é importantíssima de continuidade, ela foi estabelecida nos resultados do meu estudo. Tá? Então, eu tenho valores abaixo do ponto de corte e valores acima, e verifico como é que está a continuidade desses valores em relação ao ponto de corte estabelecido. Tá? Por exemplo, José Mário, eu acho que é interessante pensar que coisas poderiam fazer com que essa continuidade não aconteça, né? Imaginem que seja possível manipular de alguma maneira o resultado dessa variável contínua. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, não querem iniciar tratamento ou desejam iniciar tratamento. Então, imagine um médico profissional, um paciente insistindo em, por exemplo, se não dá certo, quer dizer, se dá 141, ele não quer tomar, então vai repetir a pressão arterial, né? Então, vai repetir até que apareça normal. Então, pode ser que a nível grupal comece a acumular vários pontos, né, várias observações, justo antes daquele ponto de corte para iniciar tratamento. Ou o contrário, que as pessoas estão muito querendo, né, receber o tratamento e comecem a manipular ou insistir, né, nas retomas de pressão arterial e se acabam acumulando no outro ponto. Então, essa avaliação dessa densidade é um dos pontos importantes para ver ajustes da análise. Bom, José Mário, por favor, continue. Muito obrigado. Então, esse gráfico ele traz essa questão dessa avaliação, dessa assunção que é importantíssima para a regressão de descontinuidade. Outra coisa que ele fala em relação à avaliação dessa etapa 6 é a questão da permutabilidade em relação ao balanço das covariáveis que está sendo analisada. Aqui no exemplo, ele traz a variável idade, então ele verifica como é que a variável idade se comporta e os indivíduos abaixo desse ponto de corte de determinada idade e acima desse ponto de corte de determinada idade.
Então, ele faz esse balanço para verificar se há diferenças em relação a essa covariável entre os indivíduos que receberam o tratamento e que não receberam o tratamento. Então, a plotagem desses valores, a tendência é que eles tendam a um valor zero, e principalmente a aplicação do teste de hipótese, para verificar se essa variável, idade, há diferenças entre os indivíduos que receberam tratamento e os indivíduos que não receberam tratamento. Aqui, pelo valor de P, vocês podem perceber, aqui na parte de robustez, que não houve diferença em relação à variável idade, comprovando a questão da covariável que foi analisada, que ela é permutável em relação aos indivíduos que receberam e que não receberam tratamento. Tá? E a última etapa é a questão da conformidade imperfeita. O que é a conformidade imperfeita? É a comparação da absorção real do tratamento para aqueles acima do valor de ponto de corte e abaixo desse valor de ponto de corte. Tá? Muitas vezes eu não posso fazer essa ação de conformidade imperfeita, mas tenho a opção de trabalhar com a conformidade perfeita, que seja, o tratamento é retido para todos abaixo daquele valor de ponto de corte, enquanto é recebido para todos acima, que é, como eu havia já falado, é a análise pré-protocolo de ensaios clínicos, ou seja, a avaliação daqueles indivíduos que eu tenho certeza que receberam o tratamento e os indivíduos que tenho certeza que não receberam o tratamento. Se a conformidade não for perfeita, implementar um modelo de descontinuidade de regressão do tipo FUSE e seguir as etapas que eu havia comentado antes, plotar os analisar a questão do tamanho da banda, do valor do erro quadrático médio da banda, verificar o valor do tratamento em relação a essas diferenças entre as retas da regressão polinomial e, assim, avaliar quanto foi o efeito do tratamento. Aqui há um exemplo que ele traz no artigo, mostrando uma regressão do tipo FUSE, que aqui você pode verificar que é o efeito geral dessa regressão, ou seja, que é para aqueles indivíduos que realmente eu tenho certeza que receberam o tratamento e que não receberam o tratamento, tá? Aqui é o efeito desse tratamento em relação à regressão de descontinuidade. E aqui é outros valores que ele plota. Esse valor aqui, ele pode ser obtido fazendo esse valor inicial aqui dessa banda de FUSE, dividido pelo valor do compliance, que ele fala que é aqueles indivíduos que realmente receberam o tratamento. Então, quando eu divido esse valor aqui por esse, eu tenho uma questão do RD, que é a diferença, ou o salto gerado entre que está assim, abaixo desse ponto de corte e acima desse ponto de corte. A interpretação dessa abordagem é análoga à que a gente viu com o uso de variável instrumental em ensaios clínicos, e seria o efeito entre pessoas que aderem à indicação, né? Então, o estimado muda um pouco, né? Seria em um subgrupo. Isso, que é aquelas condições que muitas vezes não é real. Muitas vezes, e normalmente no mundo real, o indivíduo pode não aderir ao tratamento. Então, esse efeito é específico dos indivíduos que eu tenho certeza que houve essa adesão específica ao tratamento, tá? Então, o artigo traz algumas vantagens da regressão de descontinuidade, como, por exemplo, a capacidade de emular um ensaio clínico randomizado, principalmente quando não é possível fazê-lo. A questão da representação gráfica direta, através das informações gráficas, eu consigo visualizar o tamanho, a distância e, principalmente, os pontos ao redor da minha largura de banda. Há uma abordagem informativa, principalmente como a formulação gráfica e a aplicação de testes de hipóteses, eu consigo verificar, como o professor Mauro e o professor Fred comentou, a questão das falsificações das informações ou tentar manipular o ponto de corte estabelecido para chegar a um resultado presumido ou que quer se chegar. Eu consigo fazer estimativas de inferências, consigo ter valores de P, intervalos de confiança e principalmente dar robustez a esses valores. Eu consigo fazer a combinação da pesquisa experimental com a observacional, utilizando esse tipo de abordagem, e tem a questão da validade externa, ou seja, uma evidência do mundo real, porque utiliza dados de indivíduos que foram coletados no mundo real e não em condições de laboratório bem estabelecidas. Aí aqui o outro artigo, ele traz algumas possíveis questões clínicas que podem ser abordadas por meio da questão da regressão de descontinuidade. Perguntas que vão em relação às metas de pressão arterial, a questão de estratégia de ressuscitação, uso de esteroides, transfusão mais conservadora de determinadas síndromes, efeitos de terapia,
e os resultados que vão ser analisados, né, como eventos cardíacos, mortalidade, tempo de internação, tempo de hospitalização e os pontos, como pode ser estabelecido esses pontos de corte. Tá? Então, ele, por exemplo, aqui, ele estabelece esse limite discriminante de Medley de 32, que é o estabelecido para esteroides quando são indicados para hepatite alcoólica, né? Abaixo e acima de 32. Tá? Além disso, ele traz esses outro exemplo, que são vários artigos na literatura que utilizam a regressão de descontinuidade na prática clínica médica. Tá? Então, ele traz artigos desde 2010 até artigos em 2015, onde ele estabelece um de 2006, 2007 aqui, principalmente focado na prevenção e políticas públicas e também quase sempre porque os dados são de Big Data em relação às políticas públicas, esses dados estão disponíveis, então ele avalia esses dados disponíveis, que são os dados longitudinais, ou os Big Data que tem. Mas, como o professor comentou, existem algumas limitações em relação à regressão de descontinuidade. É a questão da capacidade de extrapolar o resultado observado para além dos limites da largura de banda desse ponto de corte, tá? Você pode fazer isso, o artigo diz, mas existem muitas assunções que você tem que fazer para fazer essa transposição desses valores, principalmente para os limites extremos dos dados encontrados, tá? Outra coisa é que a inferência causal na descontinuidade de regressão pode ser ameaçada pela manipulação aleatória em torno do limite. Então, se eu manipulo, então eu vou ter essa questão da mudança da inferência baseada nesse limite que eu manipulei. E pode exigir grandes conjuntos de dados para gerar estimativas precisas. E o que hoje em dia, isso já não é mais o problema, né? Porque estamos na era do Big Data, então existem muitos dados que podem ser avaliados por meio dessa regressão, como o professor Mauro comentou, por exemplo, os dados do CAD único, né? Que são os dados do pessoal que recebe Bolsa Família e que não recebe a Bolsa Família, que estão lá cadastrados pelo governo. Aqui nesse QR Code, o artigo ele traz os códigos, tanto em R quanto em Stata, que ele utilizou para fazer as análises com o banco de dados do Framework. Então, se você clicar aqui, você vai ter acesso a esses códigos, que ele é bem didático, eu até reproduzi o código em R, e vi os valores, não é uma coisa muito complicada, e principalmente os outputs que são gerados. Acho que é isso. Obrigado. Você quer comentar alguma coisa? Excelente apresentação, José Mário, muito obrigado. Assim, eu queria salientar, então, que este é um método no qual dá para sentir, né, que está simulando muitas das condições de um ensaio clínico, mas é necessário que existam, né, algumas condições particulares, como que exista uma variável contínua que seja a principal indicadora de uma intervenção, de um tratamento, né? E que exista um ponto de corte claro, bem estabelecido, que se espera oriente, né, a aplicação desse tratamento, indique esse tratamento efetivamente. Então, existem umas condições bem particulares. E, além disso, né, o estimando se restringe a uma situação, né, a um intervalo de valores bem próximo desse ponto de corte. Então, né, esse efeito nesse ponto, né, nesse ponto de corte. Que é difícil assumir que vai ser o mesmo efeito em outro espectro, num intervalo maior. Isso é complicado assumir, mas é um método muito interessante. E como você mencionou, uma lista de situações seria uma excelente alternativa para estimar o efeito causal. Então, José Mário, excelente, muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de pontuar que esse artigo eu gostei muito, principalmente pela didática. Ele é um artigo bastante fácil de ser lido, de entender, principalmente porque acho que ele foi realmente voltado para médicos e profissionais que não entendem um pouco de estatística. É bem didático. E uma coisa interessante também da regressão de descontinuidade, que eu acabei não falando, mas que é importante frisar, é a questão de não precisar fazer assunções sobre a variável desfecho. Esse não é o objetivo. Então, eu não preciso verificar se ela
se a variável é contagem, se a variável é dicotômica. Eu posso trabalhar com essas questões. O importante é fazer as funções sobre a questão dos polinômios e dos valores que são gerados para as funções de kernel, por exemplo, e outras. Acho que era isso. Excelente, José Mário. Muito obrigado. Aqui os colegas estão dando os parabéns. Muito obrigado pela participação.